Hoje vamos falar sobre Spring Boot classes padrões. A classe principal da aplicação. Esta é a classe anotada com @SpringBootApplication. Ela serve como ponto de entrada para sua aplicação Spring Boot. Geralmente reside no nível superior da estrutura de pacotes da sua aplicação. Contém um método main que inicia a aplicação Spring Boot usando Spring Application.run. Então, essa aqui é o exemplo de uma classe Spring Boot da aplicação. Aqui eu tenho a importação do package com ponto exemplo, ponto demo. Aqui eu tenho a importação das bibliotecas do Spring Boot. E aqui eu tenho a classe, a anotação Spring Boot Application. Então, essa aqui é a principal classe da aplicação com esse método main. Então, através do método Spring Application.run, eu vou estar chamando essa classe. Classes de configuração. Classes anotadas com @configuration. São usadas para definir bins, objetos gerenciados pelo Spring, e configurar o contexto da aplicação. Podem conter métodos anotados com @bin para instanciar e configurar objetos. Então, nessa mesma classe, continuando aqui, eu tenho uma classe anotada com @configuration e também @bin. Classe de serviço. Classes anotadas com @service. Contém a lógica de negócios da sua aplicação. Geralmente interagem com repositórios para acesso a dados e outros serviços. Um exemplo de aplicação da anotação @service, mais service, uma classe de serviço, e a anotação aqui @service. Classe de controlador, para APIs RESTful ou Web MVC. Para APIs RESTful, classes anotadas com @REST_controller. Combinam @controller e @responsiBody. Os métodos nessas classes geralmente retornam dados que são serializados diretamente para a resposta HTTP, por exemplo, JSON ou XML, para o Web MVC. Classes anotadas com @controller. Os métodos nessas classes geralmente manipulam requisições web e podem retornar nomes de visualizações para templates como Theme, Time, Leaf ou JSP. Aqui tem um exemplo de classe de controlador com esse REST controller e getMapping. Está mapeando para /hello. Classe de repositório. Para classes a dados com Spring Data JPA. Interfaces que estendem interfaces do Spring Data JPA, como JPA Repository. Permitem interagir com o banco de dados sem escrever muito código, boilerplate. O Spring Data JPA geralmente gera automaticamente as implementações dos métodos. Então, aqui um exemplo de classe com a anotação repository. Classe de entidade com JPA Hibernate. Classes que representam as tabelas do seu banco de dados, anotadas com @entity do JPA. Podem conter outras anotações para mapear os campos da classe para as colunas da tabela, por exemplo, @id, @generatedValue, @column. Aqui um exemplo de anotação entity, nessa classe myEntity. E também aqui eu tenho o exemplo da anotação @id. Classe de teste. Classes anotadas como @SpringBootTest para teste de integração ou @WebMVCTest para testar controladores web e outras anotações de teste do JUnit, usadas para escrever testes automatizados para sua aplicação. Então aqui eu tenho um exemplo de classe de teste com a anotação SpringBootTest e a anotação @test. Outras classes comuns, dependendo das dependências. Classe de configuração do RabbitMQ para definir filas, exchange, binds e listeners de mensagens, anotadas com @RabbitListener. Classe de configuração do Spring Cloud Gateway para definir rotas, filtros e outras configurações do Gateway. Classe de migração do Flyway, scripts em SQL ou Java dentro do diretório configurado para gerenciar as mudanças no esquema do banco de dados. Classe de mapeamento do MapStruct,
Interfaces anotadas com @maper para definir como objetos de diferentes tipos devem ser mapeados. E classe de auditoria do Hibernate Enviers. Entidade que você deseja auditar são anotadas com @audited. E é isso, pessoal.